Bom, obrigada. Boa noite, pessoal. Prazer grande estar com vocês hoje. Na realidade, foi a primeira vez que me chamaram a responsável pela equipe de Trade Marketing. Eu até gostei da referência. E eu queria agradecer à X 2018 por estar aqui com vocês, porque, para mim, a equipe de Trade Marketing é provavelmente uma das mais importantes da empresa. Vocês se consideram as mais importantes da empresa? Sim ou não? Pessoal, eu escuto vocês como se vocês fossem os mais importantes da empresa? Sim ou não? Não? E por que eu considero isso, pessoal? Vocês são as únicas pessoas que estão com os nossos clientes naquele momento que eles tomam a decisão de comprar o nosso produto ou a nossa marca. Vocês têm uma experiência valiosa. Essa experiência, essa informação, precisa voltar para dentro da empresa. É o mais difícil. Essa experiência não pode ficar com vocês lá na ponta. Nem pode ficar com a equipe de trade que vocês têm. Vocês precisam ter uma capacidade de protagonizar essa informação e trazer para dentro da empresa. E isto precisa muito da capacidade e da atitude de cada um de vocês. E o outro ponto que eu considero tão importante é que vocês lidam normalmente com a equipe de promotores, demonstradores, que ficam muito longe da empresa. A gente dá uma responsabilidade enorme para aquela equipe que normalmente pega o ônibus 1 ou 2 horas por dia, vai para o ponto de venda e tenta convencer o nosso cliente. Aquela equipe precisa ser cuidada. E essa responsabilidade é de cada um de vocês. Por isso que, para mim, eu gostei muito de escutar agora, recente, que o pessoal começou a dizer que o trade marketing é mais importante até do que a venda. E, para mim, a venda é uma consequência de todo o nosso trabalho bem feito. Meu nome é Anete de Castro, sou responsável pela Mahler Eletroportáteis, sou inglesa, estou no Brasil há 35 anos, cheguei em Fortaleza, no Ceará, com 24 anos de idade. 2 meses depois de chegar, eu comecei a trabalhar com bens de consumo duráveis. E até agora, eu lido diariamente com a produção, a venda, a administração de linha branca e eletroportáteis, e já trabalhei mais de 20 anos com alimentos, procurando fazer com que a gente pudesse colocar a nossa marca, o nosso produto, nas mãos do consumidor, gerando aquele resultado que a empresa precisa todos os dias. Mas eu queria fazer uma provocação um pouquinho maior para vocês hoje, e um convite para vocês refletirem um pouquinho se tudo que a gente precisa, na realidade, é ferramenta, é material de ponto de venda, se a gente simplesmente precisa ter o melhor equipamento no ponto de venda, ou a mais bonita apresentação, se a gente simplesmente precisa ver quais cores vão atrair os nossos consumidores, qual a cor da moda, se a gente simplesmente precisa ser mais criativo, se a gente precisa assegurar que a gente tem materiais com os nossos demonstradores em todos os momentos para atrair os nossos clientes, se a gente precisa olhar todo dia no ponto de venda, assegurar que o nosso promotor está funcionando bem, se as meninas estão lá, se a gente precisa simplesmente treinar os nossos promotores e os nossos promotores, se a gente precisa simplesmente cuidar bem do nosso cliente, ou se tudo isso vem depois de uma outra grande reflexão da parte da gente. Se a gente não deveria primeiro olhar para dentro. Se a gente não deveria primeiro questionar o que a gente está fazendo, e por que a gente está fazendo, e como a gente está fazendo. Sobretudo, se o que a gente escuta hoje em dia, com toda essa tecnologia que está à nossa disposição,
que a grande diferença vai vir das pessoas que estão fazendo o trabalho que está nas mãos deles. E se depende das pessoas, a primeira responsável somos nós. O ano passado, fazem 3 anos que eu estou com a Mallory, uma empresa espanhola, está no Brasil há 20 anos quase. Assumi 3 anos atrás. O ano passado, 18 meses atrás, a gente começou a questionar o que realmente a gente queria da empresa, o que a gente queria da nossa marca, o que a gente queria das nossas pessoas. E a gente fez uma campanha interna naquele momento, que eu queria mostrar para vocês. Todo mundo tem um outro lado, uma versão mais ousada de si mesmo. Um vendedor ambulante virou apresentador, uma operária virou modelo, que virou atriz. E você, quando vai se descobrir? Água. Vai lá, surpreenda-se. Descobrir suas versões é o que te torna única. É o que te faz ser menos do mesmo e mais de você. Não importa se a sua outra versão é básica ou cheia de cores, se é tradicional ou moderninha, ela sempre vai ser você. E foi pensando em acompanhar cada uma das suas versões que a gente criou as nossas. Mallory, descubra outra versão de você. A gente questionou, pessoal, o que cada um de nós queríamos. E a gente começou esse questionamento dentro da empresa e não fora, com os nossos funcionários. A gente levantou a nossa campanha. Nesse filme, tem 3 funcionários premiados que participaram do filme. A gente mudou a atitude do nosso pessoal, primeiro, dentro da nossa empresa. Porque a gente acredita que o nosso trade marketing, gente, ele começa dentro de casa. Ele começa com aqueles funcionários que estão produzindo, que estão vindo todo dia, 24 horas por dia, no caso da gente. Aquelas pessoas que estão no escritório. E a gente precisa respeitar essas pessoas. Eles precisam ser as primeiras pessoas a participarem de tudo que a gente está fazendo. Porque todos eles têm um desejo muito grande para a empresa dar certo. E todos eles também têm um outro sonho. Todos eles têm uma outra versão. Eu, Anete, eu também tenho outra versão. Eu faço parte das Mulheres do Brasil. Alguém já ouviu falar de Mulheres do Brasil? Não? Se tem alguém da Magazine Luiza aqui, Mulheres do Brasil foi criado quase 5 anos atrás. Começou com a Luiza Helena Trajano. Foi a época que a gente estava negociando a redução de IPI. Se lembra quando a gente tinha a redução de IPI? Carro, geladeira, bens de consumo, tudo estava com 0 de IPI, o consumo estava borbulhando, tudo que a gente deseja para hoje, né, gente? E naquela época, a Luiza liderava o IDV, o Instituto do Varejo, eu liderava uma empresa de linha branca, e a gente negociou muito com o governo sobre essa redução e o que isso poderia fazer para o país. Fomos convidados para o governo para conversar sobre como a mulher, na realidade, lidava com os seus negócios no dia a dia. A Luiza convidou 40 mulheres executivas. Eu fui privilegiado, fui junto. E naquele dia a gente percebeu que foi super legal a gente estar junto. E, na época era a Dilma, ela fez uma colocação para nós. E ela disse, se vocês quiserem fazer algo a mais para o nosso país, todos os ministérios estão abertos. Aquilo para nós foi uma provocação. E uma provocação que a gente não podia negar. Que muitas vezes é o acesso à capacidade de mudança que a gente precisa. Naquela época a gente começou Mulheres do Brasil, durante 6 meses ficamos juntos, só analisando o que a gente poderia fazer. Hoje, quase 5 anos depois, nós somos mais de 20 mil mulheres, em mais de 20 cidades do país, e mais de 5 países do mundo. Fazendo o quê? A gente simplesmente está protagonizando ações
transformadoras. A gente quer mudar para o melhor. A gente quer fazer algo diferente. E a gente acredita que se a gente tem esse desejo, a gente pode fazer isso. E é por isso, gente, que eu estou falando para vocês que eu acredito que todos nós temos que ser protagonistas. Nós não podemos reclamar que está faltando material de ponto de venda, que aquela promotora faltou, que eu tive que trabalhar 24, 48 horas para fazer com que o evento desse certo. Eu preciso assumir isso como parte do meu dia a dia e eu preciso protagonizar as ações para que eu possa fazer aquilo que acredito que possa ser feito. Todos nós somos protagonistas. Infelizmente, eu diria aqui no Brasil, infelizmente, que a gente está vivendo, muitos de nós fomos omissos ao longo de muito tempo. A gente foi omisso em demandar e exigir os nossos direitos. E hoje a gente está na crise que a gente está. Mas essa omissão acontece muito com todos nós dentro das nossas empresas. A gente mandou e-mail, ninguém atendeu, ninguém fez, pronto, fiz minha parte, não dou continuidade. A gente tem, sim, a capacidade de ser protagonista. Porque se a gente não for protagonista, o que nós somos? Antagonistas? No, you complete me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. When they don't, they'll cast you out. Like a leper. You see, their morals, their code, it's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. Somos protagonistas, gente? Quem é a Coringa? Quem assume? Quem luta por aquilo que ele acredita? A gente precisa fazer isso no dia a dia. Cada um de nós precisa olhar primeiro para dentro, pessoal. A gente precisa olhar para dentro. A gente precisa ter o nosso plano de vida bem feito. A gente precisa ter segurança das nossas crenças. A gente precisa manter-se fiel aos nossos valores. E a gente precisa mostrar isso com transparência para todo mundo que está trabalhando conosco. E se a gente for assim, se a gente tiver essa certeza, a única coisa que na realidade a gente precisa fazer no nosso dia a dia é ser muito mais de nós mesmos. Mas primeiro a gente precisa fazer essa primeira reflexão. Estando seguro, a gente pode sair com aquela alma de protagonista. E a gente pode ser protagonista mesmo com dificuldade. A gente pode ser protagonista assumindo o nosso trabalho no dia a dia, fazendo sempre a mesma coisa, assegurando que as pessoas possam chegar para a gente seguros de como a gente vai reagir e não esperar aquele dia bom para nós. A gente precisa ter coerência. Tem uma pessoa que para mim tem muita coerência. O Barack Obama. E ele utilizou uma frase muito recentemente que eu acho muito bonita. Uma frase escrita por Hemingway e reescrita várias vezes ao longo dos tempos por vários outros escritores. Que hoje é somente um dia em todos os dias que virão. Mas o que acontecerá nos outros dias vai depender daquilo que fazemos hoje. Foi assim o ano todo? Foi assim todos os anos. O Barack Obama, primeiro presidente, protagonista mesmo, democrata, recentemente foi convidado para falar no enterro do senador John McCain. O John McCain, há vários anos, lutava contra câncer. Ele sabia esse ano que ele não ia chegar no final do ano.
Lembre-se que o Barack Obama derrotou o John McCain nas eleições presidenciais. John McCain, republicano. Barack Obama, democrata. Mas a coerência do Barack Obama, aquele cidadão idôneo, fez com que o John McCain escolhesse ele e o colega republicano Bush para o enterro dele para falar. Se em algum momento somos tentados a esquecer de quem somos, a ficarmos cansados de nossa causa, a voz de John sempre virá como um sussurro, dizendo: somos melhores do que isso. A América é melhor do que isso. O presidente Bush e eu estamos entre os poucos sortudos que competiram contra o John nos mais altos níveis da política. Ele nos fez melhores presidentes, assim como tornou o Senado melhor e o país melhor. Just as he made this country better. Se a gente tem coerência, pessoal, se a gente tem os nossos valores claros, a gente pode andar na frente com os nossos concorrentes, sempre seguro de si mesmo. Mas só segurança não ajuda. Muitas vezes a gente tem dificuldades, mas essas dificuldades também a gente precisa saber ultrapassar, a gente precisa saber superar. E muitas vezes no nosso dia a dia, essas dificuldades são negativas. A minha vida toda aqui no Brasil, lidei com marcas de primeiro preço no mercado, lutei contra multinacionais de grande valor e nunca tive tudo que eles tiveram. Eu sempre tive dificuldade. Eu nunca tinha a melhor agência. Eu nunca tinha o melhor material. Eu nunca tinha a melhor equipe. Eu poderia ter a melhor equipe, mas nunca foi a equipe que tinha maior salário. Mas a gente tinha que saber lutar contra essas dificuldades. E essa capacidade de lutar contra as dificuldades é uma coisa que a gente mesmo assume, gente. Como protagonista que a gente precisa ser. Não sei se vocês conhecem, a Winnie Harlow é modelo canadense que nasceu com vitiligo. Ela passou toda a sua infância sofrendo bullying. Foi chamada de vaca, de zebra. Ela contemplou suicídio. Até um belo dia, a imagem dela foi vista e ela foi chamada para um reality show americano e a vida dela mudou. E ela passou a assumir aquilo que era uma dificuldade, um problema, e ela passou a utilizar isso para o bem. Hoje é modelo da Desigual. E há 2 anos atrás ela foi eleita pela BBC de Londres uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Ela utilizou aquilo que era negativo e tornou aquilo positivo. Mas nada funciona se a gente não passa a entender e conhecer profundamente o nosso trabalho. A gente precisa ter uma conscientização de tudo que está acontecendo. Eu questiono a cada um de vocês se vocês conhecem plenamente os produtos que vocês estão colocando na prateleira ou no ponto de venda. Se vocês têm um conhecimento técnico tal qual os promotores e os promotores que estão lidando com esses produtos. Se vocês conhecem a concorrência que está ao seu redor. Mas de uma maneira profunda, gente. Se você está pesquisando, se você está investindo no seu conhecimento. Perguntou-se agora quantos livros vocês tinham lido esse ano. O Alex Honnold, alpinista, patrocinado pela North Face. Sabia sempre que ele queria ser alpinista. Até tentou a universidade, mas não deu certo. Assumiu e se dedicou ao seu esporte, à sua profissão. Até 2 anos atrás, o Alex nem carro tinha. Porque ele andava 24 horas no van dele, sentindo o tempo, sentindo o ambiente, conhecendo o ambiente que ele ia trabalhar. Ele se dedicou. Profundo conhecimento. Hoje ele criou a Fundação Honnold
que trabalha, em geral, ao redor do mundo com projetos de energia sustentável. Geralmente nos países africanos, nos países asiáticos. Mas ele trabalhou, gente. Trabalho não afeta ninguém. 24 horas, 48 horas, a gente precisa trabalhar. Eu tenho 2 exemplos de primeiros ministros da Inglaterra. Um, da época da guerra, o Churchill. Não tem nada a oferecer, a não ser sangue, trabalho, lágrimas e suor. E a Thatcher, que desafiou, questionou, criticou e era muito polêmica. Ela também dizia, o trabalho não afeta ninguém, não faz mal a ninguém. Não vai garantir o que a gente vai fazer, mas pelo menos o trabalho duro, aquela dedicação que muitas vezes a gente não se sente valorizado, ele vai permitir que a gente chegue mais perto de onde a gente precisa chegar. E eu falo muito de pessoas, gente. Vocês lidam com muitas pessoas. Falou-se muito da Magazine Luiza hoje. E eu vi que foi falado sobre a competência do Fred. Conheço muito bem a Magazine Luiza. A Luiza é uma das minhas melhores amigas. Mas amiga pelo respeito, pela inspiração que ela me deu. A gente é muito diferente. Sou inglesa. Ela de Franca. Conheci há mais ou menos 18 anos atrás. Ainda em Franca, na rede. Mas o sucesso da Magazine Luiza, gente, não é simplesmente o online. A Luiza teve a perspicacidade de preparar o Fred, que sempre foi na base digital, corretamente, porque a Luiza mesmo reconheceu que ela não era um CEO da era digital. Mas ela sabia, e sabe até hoje, que o que está no centro do nosso negócio são as pessoas que estão trabalhando. Perguntei a ela recente, quando foi que ela criou esse organograma da Magazine Luiza? 1992. Ela tinha segurança absoluta que era a pessoa que estava no centro do negócio. É que tudo que estava ao redor tinha que trabalhar em prol das pessoas que fazem o nosso negócio e sempre olhando para os nossos clientes que compram o nosso produto. A Luiza, até hoje, é a presidente responsável pelo saque da Magazine Luiza. E se a gente sabe que a pessoa é necessária, se a gente sabe que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ter consciência, o Drucker sempre lembra para a gente, não é fácil dentro da empresa. Ao contrário, é complexo. E a única coisa que acontece naturalmente dentro da empresa é fricção, é confusão, é baixa performance, é reclamação. Cabe a nós mudar isso. A gente precisa estar junto sempre, gente. A gente precisa saber juntar as pessoas. Vocês têm equipes, centenas, 200, 300, ao redor do país. Essas pessoas precisam estar em plena harmonia com aquilo que a gente está fazendo. E por que eu falo muito das pessoas? Porque a primeira coisa que a gente analisa dentro da empresa é o nosso resultado. A gente sabe que a gente precisa estar sempre olhando o resultado. Eu sempre chamo a atenção à minha área de trade para olhar o resultado, gente. Não só a campanha, não só a beleza, mas sempre olha aquele resultado que às vezes a gente esquece. Mas o resultado é muito facilmente medido. É fato e dado. São números. Percentual de meta, meta batida, performance. É muito fácil. Mas o resultado das pessoas é muito mais difícil. Fazer com que essas pessoas trabalhem juntos é muito mais difícil. A gente precisa olhar para dentro, olhar essas pessoas. A gente precisa olhar para o outro ao nosso lado para ver o que ele está fazendo. E a gente precisa saber olhar para fora. O que está passando aqui, gente,
é um grupo de estorninhos. Pássaros que naturalmente sabem trabalhar em grupo. Pássaros que só voam olhando 6 ou 7 pássaros que estão ao seu redor. E só se movimentam conforme o movimento do outro. E juntos se protegem contra a natureza. Vejam a beleza, a harmonia e a força desse trabalho em conjunto. E só assim que funciona. A gente está olhando para o outro, a gente está olhando para dentro. Vocês que são trade marketing, quantas vezes vocês olharam para os seus fornecedores? Começa com eles. E não só os fornecedores do material de vocês, mas os fornecedores das suas empresas. A gente fez uma crítica muito dura dentro da minha própria empresa. A Mallory fatura 50% do seu negócio da sua própria fabricação. E 50% do nosso negócio são produtos da China. E da minha própria fabricação, 50% da minha matéria-prima é chinesa. E eu questionei ao meu pessoal na China, o que o pessoal pensava da gente? Gente, o pessoal não sabia o que a gente era. Os nossos fornecedores não tinham a menor ideia o que a gente estava fazendo nesse país. De repente, a gente percebeu que faltava muito respeito nosso com o nosso fornecedor. E a gente fez um trabalho convidando fornecedores para nós e terminou com isto. Welcome to our home and welcome to your home. All of us here at Mallory are extremely proud of the position that Mallory has managed to obtain on the Brazilian market in the small appliance field. We have worked very hard to get where we have got, and we recognize that everybody who is involved in this process should also be proud of the success that we've managed to obtain. We'd like to invite you to get to know us a little better, to put the face behind the name, to see our structure, to know our factory. And so, today, we'd like to present ourselves to all of you. My name is Annette de Castro, Vice President of Mallory. Huangying Wanglin Mallory. 大家好，今天我将带大家进入巴西 Mallory 公司。Mallory 是一家在巴西家喻户晓的家电销售商。我希望您能喜欢巴西 Mallory 这个品牌。Essas duas pessoas que vocês estão vendo são meus compradores na China. Te asseguro, gente, que a próxima vez que eles foram para a China, a gente foi tratado de outra maneira. Aquilo que nós somos, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente coloca atrás da nossa marca foi muito bem dito. A gente precisa investir muito mais no nosso branding, aquilo que a gente é verdadeiramente. Porque a gente não trabalha só para ganhar dinheiro. A gente não trabalha só para aquele resultado. Aquele resultado é a nossa obrigação, gente. Mas a gente precisa trabalhar para um algo a mais. Eu sou muito fã dos livros do Raj Sisodia de Capitalismo Consciente, onde ele diz que a gente precisa ter um algo a mais. E a gente só cativa os nossos funcionários, e muito mais ainda, aquelas equipes que estão fora da empresa, se eles enxergam que tem um algo a mais dentro da nossa empresa. Se eles estão trabalhando, se suando, só para ganhar o salário, ou porque aquela empresa realmente significa alguma coisa. Falou-se muito da Magazine Luiza. Eu vinha preparado para falar da Magazine Luiza hoje, até porque é a rede do varejo mais sucedida desse país.
Mas não simplesmente pelos números, não simplesmente pelo fato das ações terem crescido mais de 400% o ano passado, mas porque dentro da Magazine Luiza tem um propósito, tem um legado, tem um desejo de transformar o nosso país. E mais do que nunca, cada um de nós temos essa obrigação, gente, de transformar o nosso país. Peguei aqui algumas mulheres, me pediram para dar um foco um pouquinho mais em mulher, gente, então segui as ordens. Peguei algumas mulheres que desafiaram a sua realidade no seu momento. A Frida Kahlo, a Diana, a Malala e, sem dúvida, a Luiza, que assumiram a sua função de executiva, de empresária, de personagem, mas assumiram a sua obrigação de transformar, de protagonizar as transformações. E nós podemos fazer isto. E nós seremos mais bem vistos se a gente for fazer isso. Que é da Magazine Luiza ou vários outros, vocês devem saber, o ano passado eles tiveram um problema sério com uma gerente em Campinas que estava numa carreira maravilhosa, que foi violentada e assassinada pelo seu marido. A Luiza saiu em público, assumiu que ela desconhecia os problemas de violência contra a mulher e que, se era necessário, meter a colher. Essa campanha foi premiada e foi espalhada ao redor do país. Nós da Mallory também fizemos a nossa parte nesse sentido. Hoje nós vamos falar sobre valores. O valor do respeito. O respeito à mulher. A Mallory hoje se manifesta abertamente contra a violência contra a mulher. Diariamente ao nosso redor, existem vários tipos de violência contra a mulher. Física, psicológica, sexual. Muitas vezes escondido, muitas vezes sem denúncia. Nós precisamos deixar um ambiente saudável, um ambiente de transparência, onde esse abuso contra a mulher possa ser denunciado. 1 a cada 3 mulheres sofrem algum tipo de violência no Brasil. Em média, 503 mulheres a cada hora. Apenas 11% procuram uma delegacia. O medo da morte é a principal barreira contra a denúncia. Em 61% dos casos, o agressor é um conhecido. 43% dos casos acontecem dentro de casa. Preconceito também é uma violência. Queremos respeito. A Mallory não aceita a violência contra a mulher. Esse vídeo, gente, foi o vídeo mais comentado por nossos clientes, os 20 maiores varejistas desse país. É importante que a gente assume a nossa obrigação de transformar. A Dove foi uma das primeiras que assumia aquela necessidade de despertar. A Mighty Dolls também começou a pegar bonecas de pessoas famosas, tirava a maquiagem, mostrava que essas pessoas eram normais, que você podia fazer uma diferença sendo normal e assumindo a realidade. 4Ocean. Eu paguei $25 para essa pulseirinha de plástico. E não comprei só uma. Comprei várias para dar para as pessoas. 2 surfistas que foram para a Indonésia perceberam que os pescadores não podiam pescar porque tinha muito plástico dentro do oceano. Uma pulseirinha dessa tira 500 gramas de sucata de plástico do oceano. As pessoas reconhecem, gente. A gente divulga a nossa marca fazendo bem. A Mallory está lançando cuidados pessoais profissionais e essa é a nossa nova campanha. A gente vai estar apoiando projetos já existentes que vão para a rua e cortam o cabelo das pessoas sem abrigo. A gente vai patrocinar cabeleireiras que cortam de graça o cabelo das mulheres ou dos homens que vão doar seu cabelo para perucas para pessoas que estão com câncer. A gente vai estar trabalhando pais e filhos que aprendem e demonstram a capacidade de reconhecer as diferenças das gerações. A gente já está trabalhando com jovens dos centros socioeducativos, antigo FEBENSE,
Primeiro, através da beleza externa, e segundo, em mentoria de voluntários da nossa empresa, para mostrar para esses jovens que é possível mudar o seu caminho. Todas essas ações, nós estamos divulgando a nossa marca. Mas tudo isso vocês vão dizer, como é que eu faço tudo isso? Como é que eu trabalho, como é que eu vivo, como é que eu lidero? Com muita dificuldade. Primeira coisa, pessoal, a gente precisa olhar para dentro, para a gente mesmo. A gente precisa cuidar de si, assegurar que a gente está bem e assegurar que a nossa postura no nosso dia a dia é sempre fiel àquilo que a gente deseja mostrar. E como mulher, como é que a gente lida? Porque, além de tudo, a gente tem ainda mais coisa para fazer. Eu tive o prazer, quando eu comecei a minha vida profissional, eu comecei na Shell Internacional em Londres. A minha primeira chefa foi a única diretora da Shell Internacional na Inglaterra na época, 1980. E ela me chamou no primeiro dia e me disse 3 coisas. Primeiro, a nossa primeira reunião na segunda-feira, a gente ia bater papo durante 1 hora, todo mundo dentro da organização, para a gente se atualizar, e depois cada um ia fazer seu trabalho. Aquela reunião chamava-se oração, para que a gente pudesse começar bem o nosso dia a dia. Segundo, quarta-feira à tarde, a Nete não me procura porque eu não venho. Eu vou para o cabeleireiro, vou me arrumar, vou cuidar de mim, porque as pessoas esperam de mim uma beleza externa que eu preciso manter. E 3, de 1h30 às 2 horas, não bate na porta. Eu medito. Eu preciso estar bem. Foi um grande exemplo para mim, começando a minha vida profissional. E ser mulher, no nosso dia a dia, simplesmente significa que a gente precisa ser mulher primeiro, assumir todas as nossas atitudes. Hello, my name is Gwyneth, and I'll be your professor today. And I will be talking about the brain. Hello, I'm your veterinarian today. You're kidding. Nope, I'm Dr. Brooklyn. See? Okay, doctor. Oh, here, let me see. Good morning, everyone. I'm your new coach. My name is Maddie. Nice to meet you. I had the most fantastic day in the office. You'll never believe what happened. We got that new business I wanted. Have you ever seen him fly? Have you seen what? Fly? No. My cat can fly. Okay. The dog's brain can't think as much as the human's brain because there's no high school for the dog. This is Peter, the Triceratops. Peter is 1 year old. The T-Rex, Sally, is 1,002,252 years old. Knees up like a unicorn. Higher, higher. You know how big the brain is. Anybody? Sophia. It is medium. Medium. Very good. A Barbie, seriamente criticada, conseguiu contornar aquela crítica e fazer uma demonstração de desejo de transformação, gente. No nosso dia a dia, que seja mulher na liderança, que seja homem na liderança, a única coisa que a gente precisa, na realidade, fazer é criar equilíbrio. Equilibrar todas as forças positivas, as forças negativas, equilibrar as forças masculinas e as forças femininas. O Liderança Shakti, também de Raj Sisodia, um livro que está saindo, tem um aplicativo também, Liderança Shakti, hoje é disponível grátis no Apple Store. Baseado, basicamente, gente, num deus hindu, Shiva. Shiva é visto, ora como homem, ora como mulher. Shiva, ora o deus da destruição, ora o deus do yoga ou da meditação. Uma grande força, baseada em equilíbrio de forças femininas e masculinas trabalhando em harmonia. Para mim, isso é o que significa ser mulher na liderança, ou ser homem também na liderança. Porque liderança é importante que a gente reconhece, gente, a nossa responsabilidade. E a responsabilidade é dura. Sky.
Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Eu comecei pedindo para vocês descobrir a sua outra versão, mas muito mais a sua versão de responsabilidade dos líderes que cada um de vocês é. E é uma responsabilidade grande, não somente para transformar a nossa empresa e gerar os melhores resultados, mas também para transformar o nosso país. Cada um de vocês tem essa responsabilidade na sua mão. E se você acredita que você tem essa responsabilidade, eu queria fazer algumas perguntas para a gente terminar. Você acredita que todos querem melhorar? Sim? Então, gente, confie. Vocês acreditam que líderes estão em todas as partes? Não? Tem liderança dentro de cada um de nós, mas a gente precisa encontrar. Vocês acreditam que pessoas alcançam resultados grandes e pequenos todos os dias? Então, vamos celebrar. E vocês acreditam que as pessoas possam fazer coisas diferentes? Então, escute. Escute a sua equipe do ponto de venda, traz essa informação para dentro da empresa, faz com que a sua voz seja ouvida dentro da empresa. Essa semana, fazendo um curso dentro da nossa empresa, alguém me falou, puxa, não tem muito curso de oratório, mas eu nunca ouvi um curso de escutório. Escute as pessoas que estão com vocês, gente. Todos são importantes? Então, demonstre para todas as pessoas. Pessoal, se você concorda com tudo isso, então você concorda que cada um de nós temos uma outra versão, cada um de nós tem uma outra capacidade muito além daquilo que a gente está fazendo hoje. Muito além daquilo que a gente vinha fazendo até chegar nesse lugar hoje. A gente pode sair daqui hoje fazendo algo diferente. E isto, assumindo a nossa posição de protagonista, a gente consegue vender muito melhor, ser muito melhor profissional e também ser protagonista de um mundo muito melhor. Eu queria terminar isto com um pequeno vídeo. Como mulher do Brasil e como Mallory, a Mallory está colocando uma linha de montagem dentro do presídio no Ceará. Ali dentro a gente conheceu uma jovem encarcerada que chegou para nós e disse que ela ia sair do presídio. Que ela precisava de ajuda para não cair mais uma vez nas mãos das facções. Quando ela saiu, ela foi para uma reunião do Grupo Mulheres do Brasil. Essas reuniões, normalmente, em Fortaleza, são 70, 80 mulheres, a maioria executivas, ou pessoas que estão trabalhando no seu dia a dia, mas que têm um desejo de fazer alguma coisa. E no meio da reunião, ela se levantou e ela se apresentou. Ela se apresentou como Juliana, egressa do sistema penitenciário, com o desejo de fazer uma diferença. Queria trabalhar conosco. Trabalhar conosco nas mulheres do Brasil. Recebemos, começamos a ouvi-la, ela começou a fazer ações com a gente, mandávamos ela para entrevistas, ela terminou trabalhando na Mallory. Esse mês faz 9 meses, ela foi recém-promovida dentro da empresa. Queria terminar hoje, gente, colocando uma reflexão na cabeça de cada um de vocês. Se vocês acreditam que vocês têm uma outra versão, se vocês acreditam que vocês possam fazer diferente aquilo que vocês estão fazendo, se vocês acreditam que com propósito e com valores, tudo que vocês estão fazendo
com todos os aplicativos, toda a tecnologia, vocês vão poder fazer melhor amanhã. Essa é a colocação que eu queria deixar com vocês, e eu queria deixar com essa última palavra. Através da minha história, eu quero mostrar para outras mulheres que ninguém é incapaz. Que todas nós somos, sim, capazes de mudar, de uma superação. Não de uma reconstrução, dependendo do caso, até de uma construção. É o que eu estou fazendo na minha vida, eu não estou reconstruindo. E se eu estivesse reconstruindo, eu já estava pegando o que estava formado, né? E eu não, eu estou construindo uma nova vida. É gratidão de poder participar. É uma possibilidade de ter amizades que têm o mesmo objetivo. É uma abertura para poder fazer. É união. É esperança. É uma junção de emoções. Mulheres do Brasil, uma palavra. Um mundo melhor. Obrigada, gente.